Carta aos Romanos, capítulo de número 7, para nós vermos ali no início desse capítulo, o versículo de número 1 até o versículo de número 6. Romanos, capítulo 7, de 1 a 6. Paulo diz assim: porventura, ignorais, irmãos, pois fala os que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera, se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Oremos, irmãos. Deus santo e bendito, abençoa-nos a entender, ó Pai, como que através da morte do nosso Senhor, teu Filho amado, nosso Rei Salvador, nós morremos para um aspecto da lei, a fim, ó Deus, de vivermos pelo poder do Espírito, para esta mesma lei, numa nova relação, não só com ela, mas com o Senhor, que dera a sua lei. Ajuda-nos a entender essas coisas, e a estarmos verdadeiramente unidos com Cristo Jesus, aquele que não só cumpriu a lei por nós, mas levou sobre si a maldição da lei que nos cabia, para agora que possamos viver debaixo da tua lei, sem o julgo dela, mas em novidade de vida, para servir a ti, ó Deus, e ao teu Cristo, nosso bendito Salvador. Assim abençoa-nos no texto sagrado, a entendê-lo, segundo o propósito pelo qual o Espírito Santo, o Espírito enviado por ti, inspirou o autor sagrado. Abençoa-nos, nós te pedimos, porque sem ti nós nada podemos fazer. Assim guarda-nos e acompanha-nos, ó Deus, durante a pregação da tua palavra. Oramos em nome de Jesus, com o auxílio do Espírito, com o perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, antes de nós entrarmos no capítulo 7, e agora na pregação desse trecho inicial deste capítulo, nós faremos bem em lembrar aqui, que quando Paulo escreveu a epístola aos Romanos, ele não a dividiu em capítulos e versículos. Quando nós temos na Bíblia esses capítulos e versículos que temos, esses capítulos e versículos são uma adição, uma edição, para que nós entendamos melhor os assuntos e temas ou de um livro ou de uma epístola bíblica. Mas quando o texto foi escrito no seu original, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo, em sua carta aos Romanos, não a dividiu em capítulos e versículos. A carta era corrida. O inconveniente que nós podemos ter ao ver o texto dividido em capítulos e versículos, não que seja um mal em si, é verdade que facilita, mas nós corremos o risco de ter a tendência de sermos levados a acreditar que um capítulo ou um trecho separado não tem relação com o que fora dito anteriormente. E nós podemos perder a lógica daquilo que o autor, no caso o apóstolo, pretendia ao escrever a sua carta.
Então veja, meus irmãos, quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, não havia nenhuma grande ruptura quanto ao tema entre o final do capítulo 6 e o início do capítulo 7. Assim como tudo que Paulo havia já anteriormente dito antes, nos capítulos anteriores. Então Paulo está desenvolvendo um tema, e ele está ligado, o tema do capítulo 7 está ligado ao tema dos capítulos anteriores, principalmente ao tema do último capítulo, que o antecedeu, o capítulo de número 6. Veja só, em Romanos 6,14, Paulo diz assim, veja, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Meus irmãos, após essa ideia que Paulo desenvolve, o fato de nós não estarmos debaixo da lei, e sim da graça, e você se lembra que o final do capítulo 6, depois desse versículo 14, é Paulo explicando como é que nós não estamos debaixo da lei, porque Paulo, iluminado, inspirado melhor pelo Espírito de Deus e conduzido por ele, entendeu que era um perigo alguém achar que por não estar debaixo da lei, poderia viver em pecado. E é por isso que Paulo começa toda a discussão do versículo 15 até o final do capítulo, dizendo, porque não estamos debaixo da lei, haveremos de viver em pecado? Ele de forma alguma. Então ele se preocupa com isso. Mas agora no capítulo 7 ele volta à questão da lei, tendo no final do capítulo de número 6 tratado sobre o pecado e a nossa libertação da escravidão dele, para vivermos uma vida agradável diante de Deus. Agora Paulo volta à questão e ao tema da lei, e Paulo vai dizer que assim como nós morremos para o pecado, o que ele trabalha na segunda parte do capítulo 6, nós também relativamente morremos para a lei. Relativamente. Ou seja, em certo aspecto, nós morremos para a lei. Em certo aspecto. Deve-se ter, Emily e Jonatas, cuidado aqui, para que nós não entendamos que nós não devemos ter agora nenhuma relação mais com a lei, e a lei morreu para nós em todos os aspectos. Paulo diz relativamente. Em certo aspecto, nós morremos para a lei. E é sobre isso que Paulo vai tratar. Em que aspecto que a lei morreu para nós e nós para ela? Em que aspecto a lei continua viva e deve continuar viva para nós? É sobre isso que Paulo vai falar, e sobre a relação nossa com a lei e com agora Cristo, debaixo de sua graça e no poder do seu Espírito. O texto que nós lemos não é difícil a divisão dele, é muito clara, acompanhe comigo. Ele começa com um princípio geral no versículo 1. O versículo 1 traz um princípio geral, ou seja, enquanto nós estamos vivos, nós estamos debaixo de leis. Isso é um princípio geral, todo mundo concorda com isso. Enquanto você está vivo, há muitas leis às quais você se submete. Quando você estiver morto, você não terá que cumprir lei nenhuma, então a lei perderá o seu poder sobre você. Esse é um princípio geral. Aí Paulo, no versículo 2 e 3, vai passar a dar um exemplo específico desse princípio geral. O exemplo específico é o casamento. É claro que, obviamente, o casamento nos obriga a um compromisso, a uma aliança com deveres e também com benefícios. Nós temos uma lei sobre o casamento, sobre o matrimônio, o casamento civil mesmo, e a questão de bens e como nós vivemos e como devemos responder debaixo dessa lei. Mas obviamente não é só a lei do casamento à qual nós estamos sujeitos, mas Paulo pega a lei específica do casamento para exemplificar o princípio que ele trabalhou no versículo 1, que nós estamos debaixo de lei enquanto vivos. Aí ele usa exemplo, veja o casamento. Quando você casa com alguém, você está obrigado com essa pessoa, até que essa pessoa morra. Quando essa pessoa morrer, você está desobrigado. Então Paulo está se valendo de um princípio geral e vai exemplificar, dar um exemplo desse princípio com o casamento. Depois disso ele vai aplicar esse princípio na nossa relação com a lei e com Cristo. Ele vai pegar isso e vai dizer como é que isso se dá, esse princípio, essa obrigação com a lei,
com relação à lei de Cristo, à lei de Deus. Como é que se dá isso? Ele vai mostrar como é, de fato, a implicação disso, ou qual é a implicação disso na vida cristã, desse princípio. Nós estamos debaixo da lei enquanto vivos, mas quando nós morremos com Cristo, nós ficamos desobrigados em certo aspecto com a lei. Paulo vai explicar isso. E no final, nos versículos 5 e 6, Paulo vai, de fato, trabalhar com os resultados práticos dessa experiência que nós temos em Cristo com relação a estarmos mortos, em certo aspecto, para com a lei de Deus. Então é assim que Paulo vai trabalhar, com um princípio geral, um exemplo específico desse princípio geral. Qual é a relação desse princípio com a nossa vida cristã e com Cristo e a lei, e as implicações práticas desse princípio na nossa experiência cristã. Vamos começar então com um princípio geral que é bem fácil de entender. Olha aí o versículo 1. Porventura, irmãos, vocês ignoram, e é interessante que a ideia de ignorar aqui, vocês não podem ignorar algo tão básico. Essa é a ideia, porque é básico mesmo o que ele vai dizer. Esse princípio é muito claro e inequívoco. Porventura ignorais, irmãos. Aí ele diz, pois falo aos que conhecem a lei. A ideia aqui, alguns teólogos dizem que Paulo estava se referindo à lei de Deus. Então ele está falando da igreja. Falo àqueles que conhecem a lei de Deus. Mas poderia também, como alguns sugerem, Paulo está se referindo a todo homem. Olha, todo homem conhece a lei, e como está sujeito a ela em vida. Como eu disse no início, há várias leis, leis civis, leis religiosas, e nós temos que lidar com essas leis enquanto submissos, enquanto vivos e submissos a ela. Então, Paulo pode estar falando de um aspecto religioso com relação à lei de Deus, e pode estar falando também no aspecto geral, de uma lei que de fato, ou das leis que de fato são colocadas sobre os homens, que os homens devem submeter a elas. E diferente disso, de que lei que Paulo fala, é bem provável que ele fale da lei de Deus, porque esse é o assunto, o princípio permanece. Enquanto os homens estão vivos, eles devem se submeter a leis. Esse é o ponto. Olha aí, porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ou seja, é o que nós falamos, é muito claro. Quando nós estamos vivos, nós temos que obedecer leis. Se nós somos crentes, nós temos um compromisso de certa questão de compromisso com a lei, e se nós somos cidadãos, nós também temos compromisso com leis. Então isso é, de fato, uma coisa que não pode ser ignorada, é um princípio geral. Agora Paulo vai usar um exemplo específico para esse princípio. Ele vai usar o exemplo do casamento. Olha aí, versículos 2 e 3, leamos juntos. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido. Meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui é muito claro também o exemplo que ele usa para demonstrar o princípio geral que ele trabalhou no capítulo, o versículo melhor, de número 1, Vanderlei querido. O apóstolo aqui simplesmente afirma que a esposa está ligada a seu esposo enquanto este vive. Pois se, enquanto ele estiver vivo, ela casasse com outro homem, se relacionar com outro homem, cometerá adultério, será uma transgressora da lei, e será assim chamada adúltera, isso é claro. Então nós, quando estamos casados, isso serve para nós, obviamente, os casados, e os solteiros, para se prepararem e saber o compromisso de se casar com alguém, e em Cristo, é de fato necessário, e de fato, ainda mais nesses tempos libertinos nossos, onde as pessoas dizem, eu estou num relacionamento livre, sem compromissos. A Bíblia diz que não. Quando nós nos relacionamos com o nosso cônjuge, quando nós estamos casados, devemos ser fiéis ao nosso cônjuge. Quando nós não estamos casados, devemos ter uma vida casta. Não devemos ter relação sexual, se não estivermos casados. Porque o juízo de Deus vem sobre essas coisas. Então, jovens queridos, o mundo muito nos pressiona na ideia de, é melhor eu não me casar, deixe viver minha vida sexual sem compromisso. Isso é pecado diante de Deus. E se nós não nos arrependermos disso, se essa é a nossa prática, trará sobre nós juízo do nosso corpo. Porque qualquer um que comete pecado sexual peca contra o próprio corpo. Então fuja da imoralidade sexual.
Deus te chamou à santidade como solteiro ou solteira. E isso, diga o que disser a sociedade, é pecado aos olhos de Deus, condenável. E Deus julga essas coisas. Deus julgará essas coisas. Mas o ponto é, uma vez casados, temos de fato o compromisso diante de Deus de viver em fidelidade para com o nosso cônjuge. Enquanto o nosso cônjuge é vivo, nós somos dele e ele nosso. E se algo acontecer fora disso, um outro relacionamento, é adultério e pecado diante de Deus. Então Deus é claro aqui em lembrar, através do exemplo de Paulo, os nossos deveres no matrimônio. Aquela mulher que nós prometemos amar diante de Deus e sermos fiéis a ela. E aquele homem, minhas irmãs, que nós prometemos amá-lo diante de Deus e sermos fiéis até a morte a ele. Segundo o poder de Deus que opera em nós, compramos o que prometemos, segundo a graça dele. Segundo a graça dele, que opera em nós, o seu poder. Mas aqui Paulo se vale então desse exemplo. E ele está dizendo que enquanto o marido está vivo, a mulher está comprometida. Está debaixo, por assim dizer, do seu governo, do seu domínio. Mas se ele morrer, fica livre. Essa, meus irmãos, é apenas uma ilustração que Paulo se vale dela, para demonstrar como a morte encerra uma relação jurídica. Não se deve forçar o texto mais do que isso, porque esse é o ponto que interessa a Paulo. A morte, porque ele vai falar da morte de Cristo. Ele vai falar da morte do corpo de Cristo. Então ele está querendo colocar para nós, como para os seus leitores originais, o seguinte: a morte, como um princípio geral, ela anula, encerra toda a relação jurídica que uma pessoa possui. Quando uma pessoa morre, ela está desobrigada da lei, em qualquer aspecto. E Paulo vai mostrar agora, no versículo de número 4, que é isso que acontece relativamente quando nós morremos pela fé, juntamente com Cristo. Mas antes disso, meus irmãos, eu queria trazer uma aplicação aqui. A lei de Deus teve domínio sobre nós e tem domínio sobre todo aquele que não está em Cristo. Desde a queda, as consequências da lei de Deus resultam na morte. Então veja, a lei domina, a morte domina, o pecado domina por meio da lei. Não que a lei seja má, mas o pecado, se valendo da lei, nos matou. Paulo vai falar disso mais à frente. Então a ideia de que a lei é boa, não é má, a lei de Deus é boa. Só que o pecado, tomando ocasião da lei, porque nós somos maus, nos matou. Disse assim: vocês merecem a morte, porque vocês quebraram a lei. Então o pecado, se valendo da lei, nos declarou merecedores de morte, de condenação. A lei é boa, o problema somos nós. E o pecado, por assim dizer, percebeu isso. O pecado se valeu da lei para nos destruir, porque nós somos maus por natureza. Se Cristo não operar, nós somos merecedores do juízo. Meus irmãos, a lei de Deus então nos expôs ao julgamento e à condenação sobre a santidade, ou debaixo da santidade de Deus. Desde a queda então, irmãos, estamos sob o fardo severo da lei. A lei é o marido que não morreu. Do exemplo de Paulo, é a lei. Se nós não estamos em Cristo, a lei, que é esse outro marido, em certo aspecto, ainda vive. E ele vai cobrar de nós o domínio, o governo. E o pecado e a morte se valerão disso, porque nós quebramos a lei, nós desobedecemos o marido, então nós somos condenáveis. E é isso que Paulo está dizendo. A lei não foi eliminada, mas em Cristo, como nós veremos agora no versículo 4, nós com ele morremos. E ele tomou sobre si o peso da maldição da lei, de modo que nós não mais carregamos esse fardo sobre as nossas costas. Todavia, se alguém não está em Cristo, sobre ele permanece a obrigação da lei e a maldição dela também. O ponto aqui é interessante, esse ponto. Se você não está em Cristo, que cumpriu a lei, você tem que cumprir a lei, porque a lei de Deus tem que ser cumprida. Então, se você não crê em Cristo,
Você tem que cumprir a lei perfeitamente para não ser condenado. O problema, já percebido, é que você não pode cumprir a lei, nem eu. Nós não temos condição de termos paz com Deus e sermos abençoados por Ele mediante a lei. Nós temos que morrer para a lei, porque se nós vivermos para a lei nos matará, porque nós quebramos a lei. Então o ponto é o seguinte, irmãos, querido Vitor, quando nós vivemos sem Cristo, sobre nós ainda pesam as obrigações da lei de Deus. O decálogo, os 10 mandamentos, não foi dado apenas à igreja, foi dado a toda a humanidade, a todo homem. Todo homem deve cumprir a lei de Deus, senão morrerá. Porque o salário do pecado, que é a transgressão da lei, é a morte. Então, ou alguém cumpre para você, ou você tem que cumprir. Daí então, ou você morre para o antigo marido e casa-se com outro, ou você está sob o governo dele ainda e pagará a sua transgressão. Essa é a ideia de Paulo. Ele está querendo dizer que se você não estiver em Cristo, você deve cumprir a lei por você mesmo. Como você não tem condições, por ser um pecador, eu e você, nós estamos condenados. E é isso que o antigo marido, a lei no caso, obriga sobre aqueles que não creem em Cristo, não creem que Ele cumpriu a lei por nós. Vamos mais, veja como isso vai ficar claro agora, na relação desse princípio com Cristo e a nossa experiência cristã. Olha aí, versículo 4, leiamos juntos. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus, ou a fim de que frutifiquemos para Deus. Irmãos, em Romanos 6, de 3 a 8, Paulo explicou cuidadosamente que morremos com Jesus e ressuscitamos também com Ele. Embora Paulo tenha falado ali apenas da morte para o pecado, agora, Paulo nos fala aqui da nossa morte para a lei. Nós não morremos apenas para, atenção irmãos, nós não morremos apenas para o pecado, nós morremos para a lei. Mas perceba como Paulo diz isso, Vinícius, relativamente para a lei. Isso aí, não pode perder isso aqui não. Ele não diz que nós morremos para a lei em todos os aspectos, mas em parte, relativamente, em certo aspecto, nós morremos para a lei. A lei morreu para nós. Paulo ensina aqui, no versículo 4, que a libertação da força legal da lei como todo, já não pesa sobre nós. Nós morremos para a lei no sentido de não termos da parte dela mais condenação e maldição. A nossa relação com a lei acabou, como a relação de uma mulher com seu marido que morreu. Elian, essa é a ideia. Assim como a relação de uma mulher com seu marido morto acabou, assim a nossa relação com a lei, no aspecto de condenação que a lei traz e maldição que ela traz, acabou também. Por quê? Porque nós morremos, e aí a relação com o exemplo de Paulo, do marido que morre. Nós morremos, quando Cristo morreu na cruz, nós morremos com Ele. E Ele morreu sendo condenado em nosso lugar. Ele tomou sobre si a maldição e a condenação da lei. Então a maldição e a condenação da lei, que era nossa, por causa dos nossos pecados, morreu para nós porque foi colocada sobre Cristo. A ideia de Cristo resolveu isso, Ele fez morrer esse aspecto da lei para nós. A sua maldição e a sua condenação. Essa é a ideia, Lidinai. Que agora, relativamente, nesse aspecto de nos julgar e nos condenar, a lei está morta para nós. Ela não pode mais nos julgar e condenar, porque Cristo foi condenado em nosso lugar, segundo a lei. E essa é a ideia. Então é o que Paulo diz agora. E é como ele aplica o exemplo do marido que vivia
sobre o qual a mulher estava obrigada a viver, mas agora ele é morto, e agora a mulher está livre. É mesmo assim, a lei na sua questão de condenação e maldição, morreu para nós porque ela de fato caiu com sua maldição sobre Cristo, porque ele tomou sobre si os nossos pecados. Portanto, enquanto a lei vivia, como aquele marido, no exemplo de Paulo, nos governava. Quando a gente estava fora de Cristo, a gente ia cumprir a lei, e tentar cumprir a lei só trará frustração, porque nós somos pecadores, só trará morte e condenação. Não há qualquer possibilidade então, ou não haveria qualquer possibilidade, de sermos libertos da escravidão do pecado, porque lembra, a lei não tem poder de nos livrar do pecado, a lei só nos condena pelos pecados, mas não é papel da lei te libertar dos pecados, o papel dela é condenar-nos por nossos pecados. Quem nos livra do pecado é o Espírito de Deus, que nos dá vida quando nós estamos mortos em delitos e pecados. O Espírito faz isso, não a lei. A lei só tem como ofício julgar, absolver e condenar. É o que a lei faz. Então, meus irmãos, enquanto nós não estávamos com Cristo, esse marido, a lei, vivia e tinha domínio sobre nós. E por consequência, nós estávamos condenados, porque nós éramos adúlteros. Nós íamos contra esse marido, nós quebrávamos a lei que devíamos a ele. A única alternativa para nos livrar dessa condenação é sermos desobrigados desse aspecto da lei, de ter que cumprir a lei para ter vida. Isso ocorre em nossa união com Cristo, em sua morte, pois toda virtude da morte de Cristo, ao satisfazer as reivindicações da lei, torna-se nossa, e nós somos livres da escravidão e do poder do pecado, ao qual estávamos unidos pela força da lei. Então a ideia é a seguinte, meus irmãos, quando nós morremos em Cristo, Cristo morreu sob a maldição da lei, porque ele tomou os nossos pecados sobre ele, então a lei considerou ele maldito, e ele pagou o preço. Quando nós cremos nele, nós morremos ali para a lei nesse aspecto. Cristo já pagou a nossa dívida para com a lei. Nesse sentido, a lei não tem mais domínio sobre nós. Ela não pode cobrar mais nada. Por quê? Porque Cristo pagou. Essa é a ideia de Paulo. Então nós não temos a lei como algo a ser temido, porque a satisfação da lei, Cristo já realizou. Ele já realizou a satisfação da lei. Ele recebeu a condenação da lei em nosso lugar. Então Paulo está falando sobre isso. Você é liberto da lei nesse aspecto. Relativamente. A condenação da lei não virá mais sobre você e sobre mim, embora eu e você mereçamos. Mas você está liberto, você morreu para a lei nesse aspecto. A lei, nesse sentido, não pode te alcançar mais, porque ela foi cumprida em Cristo. Cristo se tornou maldito em nosso lugar, embora justo e santo. Então é disso que Paulo está falando. Vejam, meus irmãos, como isso é bendito, como isso é evangelho. Por isso Jesus diz assim: tomai do meu jugo, que é leve, que é suave. Quando nós olhamos para a lei de Deus, nós olhamos e sabemos que nós merecíamos ser condenados porque nós não a cumprimos. Mas ao mesmo tempo nós não temos mais medo, porque nós cremos naquele que cumpriu a lei por nós e recebeu a maldição da lei, embora não merecia, no nosso lugar. Então não há mais maldição da lei, nem condenação da lei para aqueles que estão em Cristo. Os que estão em Cristo não serão mais condenados. E é disso que Paulo está falando. Esse marido, que é a lei, nesse aspecto morreu. Nós não temos mais relação, nós não estamos mais sob o domínio da lei, nesse aspecto. Ela não pode mais condenar, porque Cristo assumiu o nosso lugar. Então não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas você precisa morrer para a lei, a fim de viver para Deus. Você precisa entregar-se a Cristo e deixar de confiar em si mesmo. Se você confia em si mesmo, quer dizer que você ainda está debaixo do governo do antigo marido, a lei. Você acredita que se você for muito crente, você vai para o céu. Você acredita que se você for muito bom e for muito perfeito, então Deus te receberá no santo monte dele. Mas quem é, irmãos, limpo de mãos?
e puro de coração o suficiente para habitar com o Senhor? Nenhum de nós o é. Mas como Cristo cumpriu a lei em todos os aspectos, não só sendo justo para com a lei, mas recebendo a maldição da lei em nosso lugar, então agora nós somos livres do peso da lei, do jugo da lei pesado que nos condenava. Não há mais condenação, embora você ainda e eu lute contra o pecado, ainda eu e você tropeçamos com relação à lei, mas não há mais condenação, porque Cristo tomou a condenação da lei no nosso lugar, ela veio sobre ele. Portanto, somos justificados pelas obras de Cristo, o qual sozinho manteve os termos da aliança que nós deveríamos cumprir, do nosso antigo marido. Ele cumpriu tudo em nosso lugar. Como ele morreu por nós, sendo nosso substituto, ele morreu no nosso lugar. Cristo não só morreu, ele morreu por nós. Ele pagou a nossa dívida, ele carregou a condenação que era nossa sobre ele. Agora, sendo assim, o apóstolo vê que no sentido real, nós morremos com Cristo. E por termos morrido com Cristo, morremos para a lei como meio de salvação. Nós não precisamos cumprir a lei para sermos salvos. Cristo a cumpriu por nós. E ainda que pecadores, nós não receberemos as maldições da lei, porque Cristo recebeu por nós. Então Cristo é o cumprimento de toda a lei por nós. Ele nos dá acesso diante de Deus, porque ele cumpriu a justiça por nós. Ele é a justiça de Deus. Como disse Davi, bem-aventurado o homem que tem a justiça de Deus, que é Cristo. Feliz é esse homem, porque ele pode habitar no santo lugar, na presença de Deus. E ao mesmo tempo Cristo carregou sobre si a maldição em nosso lugar. Ele nos libertou da condenação da lei. Por isso Cristo de fato é tudo, e deve ser tudo para nós. Além disso, agora é importante, apesar disto, dessa bendita verdade, não é porque nós fomos libertados do domínio e da maldição da lei, como ter que cumpri-la para sermos aceitos por Deus, uma vez que Cristo a cumpriu plenamente por nós. Mas apesar disso, não quer dizer que a lei seja uma coisa ruim. Por ela ter morrido para nós nesse aspecto, não quer dizer que ela é uma coisa ruim. Ela está fazendo, por assim dizer, o trabalho dela. E ela é boa, perfeita e agradável. A lei não deve ser desprezada. Irmão, segundo a tradição reformada, quando Paulo diz em Romanos 7,4 que os crentes morreram relativamente para a lei, por meio do corpo de Cristo, Paulo não está ensinando que a lei de Deus foi abolida, nem que o cristão está livre da obrigação de obedecer a Deus. O sentido das palavras de Paulo, meus irmãos, é o seguinte: que o crente morreu para a lei como aquele pacto de obras, se valendo da lei para conseguir o favor de Deus ou a salvação, algo que o cristão, o crente, não faria, não conseguiria, porque é um pecador, redimido é verdade, mas um pecador ainda. O sentido então é que o crente morreu para a lei como aquele pacto que o obrigava a cumpri-la para ser salvo. Isto é, a lei como meio de justificação e como instrumento de condenação. Nós morremos para a lei nesse aspecto. A lei não é mais para nós um meio de justificação, porque nós somos justificados em Cristo, pela obra de Cristo, pelo cumprimento dele da lei. Então a lei não tem que ser mais cumprida para nós sermos justificados diante de Deus. Cristo faz isso por nós, perfeitamente. E ao mesmo tempo a lei morreu como instrumento de condenação, porque uma vez que Cristo recebeu a condenação por nós, não há mais condenação para nós. Então a lei morreu relativamente para nós, nesse aspecto. Estamos mortos então para a lei, debaixo desse prisma. A lei não pode nos tocar mais com o açoite da maldição. E isso nos leva a 3 implicações, que nós vimos aqui. 3 importantes implicações, irmãos. Primeiro, nós devemos saber, todos nós aqui, que nós não estamos mais sob a condenação da lei. Isso é importante e abençoador, sabe por quê? Porque eu e você, apesar de sermos eleitos e salvos, nós ainda pecamos. E o pecado traz a maldição da lei. E você pode ficar preocupado com isso. Será que Deus vai me amaldiçoar? Será que Deus vai me castigar? Será que Deus me lançará no inferno?
Se você crê em Cristo, ainda que você seja um pecador, como eu sou, não há mais condenação, embora é verdade, eu e você mereçamos, mas Cristo a recebeu por nós. Então você tem que sair daqui de noite, desse culto, sabendo que Deus em Cristo te livrou da condenação da lei. Não há mais condenação diante de Deus para contigo. Você não será condenado por Deus, ainda que eu e você mereçamos, mas Deus não nos condenará pelo que Cristo fez. Segunda coisa, se não há mais condenação para nós não estamos mais debaixo da condenação da lei, ao mesmo tempo, nós não devemos buscar justificação pelas obras da lei. Irmãos, nós não devemos ver os mandamentos de Deus como um meio para chegar ao céu. Em Cristo, nós já estamos lá. Nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nosso lugar, nossa casa, o nosso apartamento, como Jesus diz, por assim dizer, parafraseando lá em João 14, ele diz: eu vou preparar-vos lugar. Nós já temos um lugar lá, pela justiça de Cristo por nós. Então, meus irmãos, nós não estamos cumprindo a lei para sermos salvos, ou para termos um lugar no céu. Nós cremos em Cristo, que nos deu um lugar eterno na presença de Deus. Nós não estamos buscando justificação por meio da lei, ou pelo menos, não deveríamos estar. Então a pergunta é: qual é a sua relação com a lei? Você olha para a lei de Deus e pensa assim: eu tenho que cumprir essas coisas para ser salvo, para Deus me abençoar, para Deus ter prazer em mim, eu tenho que cumprir essas coisas. Não, meu irmão, essa relação com a lei morreu. Você deve estar em Cristo. É em Cristo que Deus se relaciona contigo. É confiando em Cristo que Deus tem em ti prazer. É em Cristo que Ele te abençoa. Tudo acontece em Cristo. Não pela sua força ou pelo seu braço, mas em Cristo. Em Cristo. Ao mesmo tempo, então veja lá, vimos duas implicações. A primeira é que não estamos mais debaixo de condenação. A segunda é que não devemos buscar na lei o meio de justificar-nos diante de Deus. É Cristo que faz isso. Mas a terceira implicação é que o crente continua obrigado a obedecer à lei moral de Deus. Em que sentido? A morte para a lei não significa libertação da vontade moral de Deus. A lei permanece para nós, senão como aquilo que nos condena, porque Cristo recebeu a condenação, mas a lei permanece para nós como regra de vida para o cristão que quer agradar a Deus. Então veja, Vitor, querido, Valdir, Israel e Caleb, a lei não deve ser vista como mais aquela que nos condena, porque a condenação da lei foi colocada sobre Cristo. Não é o meio de nos levar ao céu, porque Cristo nos leva ao céu pela justiça dele. Ele cumpriu a lei por nós. Mas ao mesmo tempo, isso não nos desobriga da lei em todos os aspectos. Por quê? Porque a lei, se não serve para nos condenar, porque Cristo foi condenado no nosso lugar, se não serve para nos levar ao céu, porque é por meio das obras de Cristo que nós vamos ao céu, ela serve para nos mostrar o jeito correto de viver para o agrado daquele que nos salvou. A lei ainda é um padrão que revela a vontade de Deus para nós. E uma vez salvo, ela serve para nós. Porque ela nos mostra como agradar o Deus que tanto nos amou em Cristo, que não nos condena e nos justifica por meio do seu Filho. E nós queremos agradá-lo. Com que padrão? Obedecendo que vontade? A vontade revelada na lei de Deus. Então veja, por isso Paulo diz: nós morremos relativamente para a lei, para a sua maldição e condenação, mas não para o valor dela moral, de agora sendo novas criaturas, nos relacionarmos com Deus para o seu agrado, vivendo segundo a lei que Ele nos deu para que vivêssemos. Olha a confissão de fé. Ela diz assim, no capítulo de número 19, no parágrafo 6º: embora os verdadeiros crentes não estejam debaixo da lei, tendo que cumpri-la para ter vida, para serem por ela justificados ou condenados, contudo, a lei ainda é para eles de grande utilidade. Então, os nossos pais de Westminster, na confissão disseram: é verdade que o crente não está mais debaixo da lei, no sentido de ter que cumpri-la para ter vida, e nem no sentido de ter que cumpri-la para não ser condenado. A lei morreu para nós nesse aspecto. Em Cristo, ela está morta. Mas não quer dizer que nós não tenhamos nenhuma relação e que ela não nos sirva de nada.
ela ainda nos serve muito bem e é de grande utilidade em nos ensinar como viver para o agrado daquele que nos amou e nos salvou. Então, meus irmãos, eu gosto muito de falar disso, porque eu acho que nos nossos tempos há um desprezo com a lei, há um perigo de desprezo da lei. E há pessoas que entendem mal esses textos que Paulo escreve, inspirado pelo Espírito. Porque fala que está morto para a lei, a pessoa diz, então não quero nada saber dos mandamentos, posso viver como eu quero. É preciso entender isso bem. Paulo diz que nós morremos para a lei, e a lei para nós relativamente, no que concerne a condenação e a maldição da lei, porque Cristo levou sobre si. Mas não quer dizer que a lei morreu em termos de um padrão, de uma vida que agrada a Deus. Aliás, Ele nos salvou, como nós veremos agora no final, para esse tipo de vida, uma vida que agrada a Deus, segundo a sua vontade, revelada em sua lei. Vamos ver agora como isso termina? Olha aí o versículo de número 5 e 6, que mostram os resultados práticos dessa experiência de morremos em Cristo e morremos relativamente para a lei. Vamos ler juntos? Leiamos. Porque quando vivíamos... Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caducidade da letra. Perfeito, irmãos. Aliás, esse versículo 6 também pode ser muito mal entendido, mas vejamos por parte, essa parte final, o que Paulo nos diz. Então lembra, Paulo começa o versículo 1 com um princípio geral. No versículo 2 e 3, ele dá um exemplo desse princípio geral, na relação da mulher com o marido enquanto vive, e depois quando ele morre. Depois ele aplica isso com relação à nossa vida em Cristo, e à nossa morte em Cristo. Ele diz, nós também estávamos vivos para o antigo marido. Antes de Cristo cumprir a lei, nós tínhamos que cumprir. Mas como Cristo cumpre a lei por nós, então nós estamos desobrigados do cumprimento da lei para ter vida. Porque Cristo é a nossa vida. Ele cumpriu a lei por nós. Ele nos salvou da maldição e da condenação da lei. Porque Ele foi condenado em nosso lugar. Então esse antigo marido morreu nesse aspecto para nós. Mas agora quais são as implicações práticas disso? Uma vida santa, longe do pecado. Essa é a implicação da prática. Se você morreu para a lei, no sentido de que a lei não te condena e não te julga mais, você agora deve viver agradecido a Deus, porque Ele te salvou da maldição da lei. E como é que você vive para Deus agradecido? De acordo com a lei. É interessante isso, né? Parece um paradoxo, né? Livres da lei, para a lei. Livres da lei, para a lei. Mas é livres de um aspecto da lei, para irmos a ela, numa nova relação, fortalecida pelo Espírito. E é disso que Paulo fala aqui no final. Olha aí como ele começa. Porque ele vai recapitular como era a nossa vida, casados, por assim dizer, com o antigo marido. Quando nós tínhamos que viver a lei por nós mesmos. Porque quando vivíamos segundo a carne, e carne aqui, irmãos, uma parada aqui rapidamente. Carne aqui, na Bíblia, o termo carne, a palavra traduzida em português como carne, ela pode ser usada, dependendo da expressão utilizada e do contexto, em vários sentidos. Nem toda vez que aparece carne na Bíblia, está falando de algo pecaminoso, algo ruim. Tanto que, olha o que Jesus diz. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que darei pela minha vida, a vida do mundo é esta, a minha carne. O pão que darei é a minha carne. Jesus usa a palavra carne. E não está falando de algo ruim, porque em Cristo nada é ruim. A carne ali é o seu corpo, apresentando a questão da realidade física de Cristo. E agora, aqui em Paulo, não é esse sentido. A carne aqui não é o corpo, como se o corpo fosse ruim. Ou muito menos, não é o corpo que é a origem do pecado. É porque nós estamos, é como mais ou menos assim, né? Como criam os gnósticos, e alguns ainda hoje mantêm isso. É mais ou menos assim, a minha alma é boa, o problema é que eu estou no corpo, e como o corpo é mau, eu vivo pecando. Não. O pecador, a alma dele e o corpo dele são más. No pecador tudo é mau, nada é puro para o pecador. Tanto a alma dele está corrompida quanto o corpo, que obedece aos impulsos de um espírito pecaminoso. Mas a ideia aqui de Paulo não é essa, quando ele fala de carne aqui, que o corpo é mau. Não, Deus criou o corpo. E viu Deus que tudo era muito bom. Então o corpo não é mau em si.
O problema é que depois da queda, há um domínio do pecado, há uma natureza, um poder do pecado em nós, que domina a nossa natureza como um todo, a qual o corpo faz parte, ou da qual o corpo faz parte, e o corpo reage conforme essa natureza. Por exemplo, quando alguém vê pornografia, que é um pecado, ele está reagindo, os olhos veem o que o coração, o que a natureza pecaminosa que domina, faz com que o corpo faça. Então os meus olhos se dão à pornografia, não porque os meus olhos são ruins em si, mas porque agora são instrumentos do pecado que há em mim, dessa força contrária a Deus. É isso. Então o corpo não é ruim em si. Com a mesma boca que antigamente nós maldizíamos os homens, depois de nos convertermos a Cristo, bendizemos a Deus e edificamos nossos irmãos. Então a boca não é ruim. Se ela estiver sob o domínio do pecado, assim será. Mas se Cristo for o Senhor, os nossos membros serão membros de justiça, para fazer o que é bom. Quando Paulo fala de carne aqui, ele não está falando então do aspecto físico, e nem está falando de que o corpo é a origem de todo o pecado. Paulo está falando da força que domina, a força espiritual que nos domina desde a queda. O impulso de ir contra Deus e a sua vontade. Essa é chamada a carne. Por quê? Porque isso é reconhecido naquilo que fazemos. A rebeldia do ímpio, do coração, é reconhecida publicamente, claramente, pelo que ele faz, no corpo, na carne. Então essa é a ideia de Paulo. Então Paulo diz assim, porque quando vivíamos segundo a carne, ou seja, segundo os impulsos de uma natureza dominada pelo pecado, e aí Paulo continua, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. A ideia aqui, meus irmãos, é que as paixões pecaminosas, elas eram postas em realce pela lei de Deus. Lembra, a lei de Deus não é má, ela é boa, perfeita e agradável. Só que o nosso pecado era posto em realce por causa da lei. Ficava mais claro o nosso pecado mediante a lei. Se alguém tem dúvida de que cobiçar é pecado, se alguém tem dúvida, quando ele vai à lei, ele ouve lá e lê lá, não cobiçarás. Então a lei serve para pôr em realce o nosso pecado. O problema não é a lei fala a verdade, o problema somos nós. Então a lei, o pecado, Paulo vai dizer mais para frente, o pecado se valeu da lei, para mostrar que nós estávamos mortos, que nós somos pecadores. É por isso que os homens fogem geralmente de igreja, fogem de Bíblia, porque a Bíblia é como uma luz a iluminar o estado real deles. A Bíblia põe em realce o estado da alma e do homem. É por isso que eles querem distância da Bíblia. Jesus disse por meio de João Batista que a luz veio ao mundo, mas os homens rejeitaram a luz. Por quê? Porque suas obras eram más e para que elas não fossem manifestadas pela luz. Porque a lei ela coloca em realce os nossos pecados. Ela mostra, você vem aqui na igreja, você ouve nas pregações sobre o pecado, sobre os mandamentos de Deus. Isso mostra como nós somos pecadores. Isso nos faz enxergar melhor, ou deveria, a nossa situação. É nesse sentido que Paulo diz, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros e frutificavam para a morte. Aí Paulo termina, agora porém, se nós morremos, Daniel, em Cristo, a realidade é outra, nós estamos casados com outro marido, não mais com a lei que nos condena, mas com Cristo que nos faz viver segundo o seu Espírito. E aí Paulo vai falar disso assim, agora porém, libertados da lei, no sentido de condenação e maldição, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, morremos para a maldição e a condenação da lei, de modo que servimos, é interessante, ainda continuamos servindo a Deus, por meio da lei, da vontade dele, o crente quer servir a Deus segundo a vontade dele. Então olha, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caducidade, ou na velhice da letra. O que significa esse versículo? Eu já vi, não sei se você já viu, eu já vi gente usando ele de maneira errada, e às vezes nós também podemos usá-lo se nós não estivermos cientes biblicamente do que significa. É pela graça do Espírito nos iluminar e nos fazer entender. Eu já vi gente dizendo, a lei caducou, porque ela diz a caducidade da letra, eu vivo no Espírito, e geralmente alguns que falam assim, querem trazer a ideia do seguinte, eu sou livre,
para fazer o que eu quiser. Eu não sou guiado por lei, eu sou guiado pelo Espírito. Não sei se você já ouviu isso, mas é comum essas coisas. Mas veja, lembre-se, a palavra de Deus é a palavra inspirada por Deus por meio do Espírito. Então, se alguém vive no Espírito, não viverá segundo a palavra inspirada pelo Espírito, porque homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, se alguém vive do Espírito, viverá longe da palavra do Espírito? Certamente não. Então, essas pessoas, e Deus nos guarde, a nós também, entendem errado o que diz o texto. Quando Paulo fala de que nós não vivemos a caducidade da letra, essa aqui, meus irmãos, é uma menção à lei, sendo essa chamada letra por ter sido escrita de fato. Então, caducidade da letra é porque a lei de Deus foi escrita, ela foi colocada em letras. Então Paulo diz, nós não vivemos mais na caducidade da letra, mas em novidade de espírito. O que significa então? A expressão novidade de espírito, irmãos, refere-se ao serviço prestado sob ou debaixo da ação do Espírito Santo e em união com Cristo. Então veja, a força que nós não tínhamos para cumprir a lei, agora nós temos. Não porque nós vemos ela como meio de sermos salvos, nós já fomos salvos. Mas nós vemos ela como uma maneira de agradar a Deus, mas nós não tínhamos poder para fazê-lo. Mas agora nós vivemos em novidade de vida no Espírito. O Espírito Santo nos faz viver para a lei, nos dá condição de obedecer a Deus, porque o amamos. E é isso que Paulo está dizendo. Nós não vivemos mais na caducidade da letra, porque a caducidade da letra refere-se ao antigo estado em que a lei, sem a obra regeneradora do Espírito, apenas condenava o pecador. É a mesma coisa que Paulo fala em 2 Coríntios, lembra aquele versículo famoso? Porque a letra mata, mas o Espírito é a mesma coisa. Em que sentido a letra mata? É claro, isso aqui não é difícil de entender, irmãos, pela graça do bom Deus. Em que sentido a lei de Deus, chamada de letra, mata? É porque sem o Espírito você não tem força para vivê-la. Você não pode vivê-la sem o Espírito. Então o que a letra faz? A lei de Deus, só te matar. É como uma pessoa que não é regenerada, ela vai para a Bíblia, ela vê que ela está pecando, mas o que ela faz? Ela continua pecando. Você fala com ela, olha, a Bíblia diz para você não fazer isso. Aí ele olha e continua fazendo. Porque ele não tem o Espírito para dar vida. Então a letra mata. Embora a palavra de Deus seja perfeita, agradável e justa, ela não pode dar vida, nesse sentido, a letra, a lei de Deus, mas o Espírito dá vida. Então por isso Paulo fala, nós não vivemos mais como vivíamos antigamente na lei, daí a ideia de caducidade de antigo. Nós não nos relacionamos com a lei antes, quando nós não tínhamos o Espírito. Quando nós não tínhamos o Espírito, nós não tínhamos como viver na lei. Mas agora o Espírito de Deus nos dá poder de fazer a sua vontade. Agora Ele nos deu vida para obedecê-lo, para andarmos em novidade de vida. Portanto, meus irmãos, eu caminho para o final. Porque morremos com Jesus no Calvário, estamos mortos para a lei e libertos do seu domínio sobre nós, como princípio de justificação ou, de fato, de sermos aceitos diante de Deus. Todavia, vivendo pelo Espírito em novidade, sem a condenação da lei, podemos nos dar a ela no poder de Cristo. Então agora, quando eu olho para os mandamentos, eu sei que os mandamentos não podem mais me condenar, porque Cristo levou a minha condenação. E eu sei também que o Espírito de Cristo me foi dado. E agora eu vou à lei num novo relacionamento, em novidade de vida. Porque agora eu sei que o Espírito de Cristo está em mim e me ajuda a viver como Ele viveu. Por isso que João diz assim, aquele que está em Cristo deve andar como Ele andou. Por que João diz isso? Quem é que pode andar como Cristo andou? Aquele que tem o Espírito de Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, deve andar como Ele andou. Então veja, como Cristo obedeceu os mandamentos, nós agora podemos fazê-lo, não para sermos salvos, porque já fomos em Cristo, não para sermos de fato recebidos de Deus, porque em Cristo nós somos, mas para viver para o agrado de Deus, frutificarmos para Deus no poder do Espírito.
Então nossa relação com a lei mudou. Ela morreu no aspecto de condenação e maldição. Nós não seremos mais condenados nem amaldiçoados. Mas ela agora se relaciona conosco numa vida nova, de uma relação nova. Como um novo marido, digamos assim, o nosso marido Cristo nos ajuda a relacionar com a lei de forma diferente. Agora nós vivemos na lei para o agrado daquele que tanto nos amou e salvou. E fazemos isso no poder do Espírito, que nos dá condição a obedecermos de coração a Deus. Romanos, então, 7, de 1 a 6, como vimos, descreve uma mudança de condição jurídica e espiritual, do domínio condenatório da lei para a união vivificante em Cristo, resultando numa vida de obediência produzida pelo Espírito. Então o que Paulo está dizendo para você é o seguinte: Deus se livrou da condenação da lei para você viver em novidade de vida, em obediência a Cristo, pelo poder do seu Espírito. Você não tem mais condenação. Você pode viver agora em novidade de vida, agradando a Deus segundo os seus mandamentos, no poder do Espírito. E quando você falhar, você não será condenado, você será levantado pela graça de Cristo, no poder do Espírito, para voltar ao caminho, fortalecido no poder de Deus. Se você, meu irmão e minha irmã, se nós cremos que Cristo morreu em nosso lugar, que Ele mesmo recebeu a maldição da lei que nos era devido, se você crê nisso, não há mais condenação para ti por parte da lei. Todavia, Cristo faz mais. Ele faz mais. Ele não só te livra da condenação, Ele te dá o seu Espírito, para que você agora possa o servir em novidade de vida, segundo a sua vontade, expressa em sua palavra, e frutificando assim para Deus e para a sua glória. Então lembre-se, viva a liberdade verdadeira dos filhos de Deus. Essa liberdade verdadeira te salvou, te libertou da maldição da lei, da condenação ao inferno. Mas ela te libertou para que você possa servir a Deus, pelo poder do Espírito de Cristo, em uma vida nova. Não em uma vida de pecado, mas uma vida poderosa pelo Espírito, fazendo o que é do agrado de Deus, no poder de Cristo. Essa é a bênção que Cristo dá a todos aqueles que creem nele e se entregam. O poder de uma nova vida. O poder de uma nova vida. Que Deus abençoe. Amém, irmãos.